Acabei de. Tudo certo? Que aí tem que dar um ok. Só tô achando diferente aqui, Ana, para compartilhar. Não sei por quê. Só Você tá usando duas telas, Mona Lisa, ou uma só? uma só. Quer dizer, eu tenho duas telas, mas só estou usando uma. Será que veio para cá? Pode ter sido, né? Dá uma conferida, às vezes pode ser isso. Acho que não, porque eu uso o Zoom, mas deixa eu ver aqui novamente. Acho que não é isso. Ah, sim, é isso mesmo. Ah, ok. Foi. Pronto, pessoal. Boa noite, mais uma vez. Nós vamos tratar hoje sobre esse tema tão importante que é a comunicação assertiva e um tema que é muito pouco debatido atualmente. Vocês estão conseguindo ver a tela ou não, gente? Está compartilhando? Ela diminuiu, Mona Lisa, ela saiu do modo apresentação. Tem como voltar para o modo Peraí que eu vou apresentação? voltar. A gente tá vendo, mas ela saiu do modo. Uhum. Tá um pouquinho lento, mas agora vai. Qualquer momento, qualquer dúvida, vocês Isso. podem parar para fazer qualquer pergunta, mas nós vamos falar sobre comunicação. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que a comunicação não é só falar. Comunicação é todo o nosso ser, toda a forma como a gente se apresenta, ela interfere na nossa comunicação. Dizem, inclusive, que o que a gente fala representa 20% da nossa comunicação. Por isso que a comunicação é tão importante. Mais do que se comunicar, é se fazer entender. E isso é o desafio, né, que todo advogado possui, tanto nas suas petições, quanto quando vai tirar alguma a dúvida no balcão, ao falar com o cliente. E para cada ambiente existe uma comunicação diferente. Antes de tudo, eu queria me apresentar a vocês, tá? Me chamo Mona Lisa, tenho esse nome nada convencional, que eu gosto bastante, por sinal. Sou professora do curso AJA, servidora do Tribunal de Justiça da Bahia, já há 17 anos com essa missão, e hoje eu atuo como supervisora administrativa de um cartório integrado, um cartório que possui quatro varas integradas, varas de família e sucessões, e, sem dúvida, a comunicação tem sido um diferencial na minha forma de gerir esse cartório integrado, nos mais diversos desafios que a gente enfrenta, tanto no dia a dia com servidores estagiários, quanto nas conversas com o Poder Judiciário, de um modo geral, com corregedoria, com juízes, com quatro juízes diferentes, quatro formas de decidir diferentes, como também com os advogados. E através desse trabalho que eu venho desempenhando nessa unidade já há 3 anos, que é o nosso cartório integrado hoje tem 3 anos, nós já somos selo diamante, eu percebi que precisava aperfeiçoar a minha técnica de comunicação. Não bastava apenas falar, precisava falar e ser compreendida. Para isso, a gente fez o quê? A gente buscou essas técnicas. E é um pouco dessas técnicas que eu vou trazer para vocês. Como eu falei para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Mas antes da gente iniciar aqui, eu queria saber se alguém tem dificuldade de comunicação. Aí eu vou pedir, Ana, que eu estou sem o retorno aqui deles, e para você ler, se o pessoal fizer algum comentário e tal, ou se alguém quiser falar,
eu tenho dificuldade de me comunicar, eu acho que eu vou no cartório e não sou compreendido. Eu acho que os juízes, às vezes, não compreendem, os juízes, né, não compreendem o que a gente fala. Então, o momento de vocês é agora, tá certo? Se alguém quiser falar alguma coisa ou escrever no chat, fiquem à vontade. Bem, gente, aqui é um pouquinho da história do curso AJA. O curso AJA é um curso que já fez diversas capacitações nos tribunais ao redor do Brasil, tá? TRE Minas, TRT, Tribunal de Justiça da Bahia. Eu conheci o curso AJA através de uma capacitação que eles fizeram no Tribunal de Justiça da Bahia. E eu, assim, me apaixonei pelo método dessa administração judicial, porque a coisa pública, claro, hoje nós temos uma administração pública muito melhor do que já foi, mas ainda nós temos diversas limitações. E o curso AGE, ele quebrou esse paradigma, pelo menos lá na nossa unidade. Eu sei que nem todos, várias unidades tiveram acesso a esse curso, nem todos colocaram em prática. Mas nós, por exemplo, o Cartório Integrado de Feira de Santana, nós saímos de uma situação de mais de 3 mil processos nos 100 dias para nos tornarmos uma unidade diamante. Hoje nós não temos mais processos nos 100 dias, hoje nós não temos mais reclamações no CNJ, na ouvidoria, pelo menos com relação ao cartório, não, né, gente? E nós não temos mais aquela tensão, porque pressão sempre vai existir, pressão é muito positivo. Agora, trabalhar com tensão, ela é muito desgastante. E nós conseguimos vencer esse desafio aperfeiçoando a nossa comunicação, aperfeiçoando nossos feedbacks, aprendendo a ouvir feedback negativo, inclusive da OAB. Nós temos uma reunião anual com a OAB para tratarmos de todos os temas que têm angustiado os advogados de modo geral, assim também como a Defensoria, Ministério Público, nós temos estreitado esses laços para trazer a resposta para a sociedade, para trazer um novo olhar sobre o judiciário. E tudo isso começou com a capacitação do AJA, né? Porque eles trouxeram essas ferramentas para a gente, esse olhar diferenciado sobre a administração pública. Então, foi muito positivo. Eu tenho certeza que também vocês vão gostar bastante da instituição, né? Do que o AJA tem de bom para oferecer à administração de modo geral. E nós vamos tratar agora sobre o que é comunicação. Eu costumo dizer, e vocês vão ver logo no próximo slide, que eu trato um pouco disso, que tudo comunica. Tudo que nós fazemos comunica. O nosso jeito de olhar, nosso jeito de se vestir, todas as nossas ações, o nosso tom, o nosso modo de falar, e o Sodré define a comunicação como um processo que vai além da mera transmissão de mensagem, sendo uma construção cultural e social. Em relação à atividade que nós exercemos, isso é muito importante, porque nós temos uma atividade de uma cultura muito rígida, cheia de padrões, cheia de vocabulários diferenciados, com vestes quase que sacerdotais. Isso mostra o poder que a justiça tem, a importância que ela tem. E quando a gente faz uma disrupção com esses valores culturais que o mundo jurídico possui, isso acaba afetando a nossa comunicação. E é tudo que nós não queremos. Nós não queremos que coisas externas afetem a nossa comunicação, porque a gente quer um processo célere, nós queremos chegar ao resultado final, queremos entregar a prestação jurisdicional aos nossos clientes, tanto o Poder Judiciário quer isso, porque nós temos metas a seguir, precisamos bater essas metas, quanto o advogado também quer, porque ele precisa garantir os honorários deles. E as partes querem ver as suas demandas resolvidas. Ninguém, de modo geral, quer que seu processo dure 10 anos, quer que seu processo se postergue por mais um mês, sequer. Nós queremos uma resposta rápida. E com o mundo dinâmico que nós vivemos, em que nós recebemos mensagens automáticas,
essa automatização, ela vira uma tensão no Poder Judiciário, porque para darmos a resposta judicial, nós precisamos cumprir requisitos, e esses requisitos levam tempo. Por isso que a comunicação é tão importante, por ser algo que está implícito dentro de uma petição, algo que está implícito na forma que a gente faz um peticionamento no balcão, como a gente faz um direcionamento no balcão virtual, no telefone, como a gente compreende o perfil de cada diretor, de cada magistrado. Quando a gente faz essa leitura aprofundada da forma de comunicação que eu devo exercer com cada indivíduo que eu vá lidar, isso acaba nos afetando, porque a gente pensa que pode falar sempre da mesma forma com todas as pessoas. A gente, por exemplo, não fala da mesma forma com a criança. Quem é que fala uma linguagem adulta com criança? A gente não fala da mesma forma com os nossos pais, por exemplo, porque algumas coisas eles não conhecem, alguns termos. Muitas vezes a gente fala diferente até com o nosso cônjuge, com as pessoas que convivem com a gente mais próximo. Então, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mas quando é para a gente falar, para a gente utilizar a fala com o Poder Judiciário, com o juiz, com o promotor diverso, a gente quer utilizar a mesma ferramenta e não vai funcionar. Porque a comunicação ela é cultural, ela é social, cada indivíduo ela tem a sua formação, então ela vai recepcionar aquela informação de uma forma ou de outra, e a gente quer sempre ter assertividade na forma que a gente vai falar. Por isso que é tão importante a gente entender quem é essa pessoa com quem eu vou falar, descobrir de onde ele veio, qual a forma que ele julga, se ele é mais legalista, se ele segue qual jurisprudência, porque isso vai trazer reflexos do que eu devo falar com aquela pessoa. Como é esse diretor de secretaria? Ele é mais dinâmico, ele é mais sério, é mais sisudo, aí você chega, faz uma brincadeira, a pessoa não é de brincadeira. Então, todos esses pontos a gente precisa pensar na hora de se comunicar, porque é o nosso meio de trabalho. E talvez vocês estejam pensando, poxa, o advogado tem que fazer tudo isso, mas eu, enquanto supervisora, eu tenho que fazer tudo isso. Todo indivíduo, se você for empresário, você vai ter que fazer tudo isso, porque você vai ter vários funcionários e cada um reage de uma forma, cada um tem um perfil, cada um tem um comportamento, cada um vem de uma cultura diferente. E a gente precisa gerenciar tudo isso para obter o melhor resultado, certo? Ficaram com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Rafael, Sabrina, não sei se estão aí ainda. Qualquer coisa, gente, pode parar ou escrever aqui no chat, que a Ana faz a leitura, tá? E eu trouxe aqui um pouquinho da nossa realidade, da nossa formalidade. A atividade jurídica é uma atividade formal e a forma que a gente se veste comunica muita coisa. Por que eu digo isso? Porque tem um ditado que diz, eu não vou lembrar o autor, se você estiver bem vestido, as pessoas vão observar o que você fala. E se você estiver mal vestido, as pessoas vão observar a sua roupa. E tudo que a gente quer é que observem a nossa fala. Então, tudo isso, gente, precisa ser assertivamente medido pelos advogados. Toda a nossa forma de nos posicionarmos. Eu costumo dizer que quando a corregedoria vai na nossa unidade, é o momento que nós vestimos as nossas melhores roupas, andamos com os nossos melhores sapatos. Por quê? Primeiro que isso nos dá uma satisfação interna, a nossa autoestima, ela muda com a forma que a gente veste. Se eu estou com a roupa inadequada em um ambiente, eu vou me sentir deslocado. Que tal eu me sentir mais bem posicionado, a minha fala vai ficar como? O que é que vocês acham? Se eu tiver com a bermuda num júri, claro que não pode entrar, mas imagine que eu fosse advogada do réu e chegasse lá de bermuda, sandália havaiana e uma camiseta. Vocês conseguem imaginar essa cena? Alguém poderia falar se consegue imaginar essa cena? Gente, não, né?
Deixa eu ver aqui, tem algumas. Geraldo, gostaria de melhorar a comunicação. Ó, Evânio, tenho sim, eu sou muito colérico, isso atrapalha a forma de me expressar. Gostaria de ser eloquente e não emotivo no momento de falar. Excelente. O Vânia também perguntou qual a diferença de comunicação assertiva e de comunicação não violenta. Muitas perguntas aqui, gente. Eu vou passar alguns livros que vão ajudar, viu, Evânio, a comunicação de vocês. Mas, enfim, vamos por partes, né? Eu gostei muito de você ter dito que é colérico. Ó, Evânia, que coisa maravilhosa. Você sabia que eu também sou colérica? Ser colérico não é um defeito. Só que a gente precisa utilizar essa nossa personalidade da melhor forma possível. Em alguns momentos, a gente pode usar esse gênio, essa personalidade que a gente tem, para trazer mais energia, velocidade. O colérico gosta tudo muito rápido, tudo para ontem. Isso é muito bom, isso é muito assertivo. Geralmente é executor, mas a gente precisa controlar as partes ruins de ser colérico, controlar as nossas emoções. E como é que eu faço isso? Não é um botão, é um processo, tá? Eu te digo que é um processo. É um processo muito importante que nós precisamos fazer todos os dias. E a primeira coisa que a gente precisa entender é aonde está a nossa dor. Porque às vezes o que é que acontece com o colérico? Alguém diz alguma coisa que a gente não gosta. Alguém chega e fala: estou chateada com esse processo. O que acontece comigo? Aconteceu esses dias. Vocês gostam de. Vocês estão furando a fila. Tem um processo aqui que foi decidido antes do meu e isso não está certo, isso não está seguindo a ordem cronológica e vocês não estão sendo corretos. Para o colérico, isso aí é o fim, né? Me chamou de desonesta, disse que eu estou trapaceando e talvez essa fala pode ter por trás até que eu estou recebendo algum valor para adiantar o processo de alguém. O que é que a gente faz? Ó, esse advogado, por exemplo, que disse isso, eu nunca tinha visto. Então, eu já sei que ele não tem problema pessoal comigo. Primeiro ponto. Então, tudo isso é técnico. Eu sei que ele não tem nada pessoal contra mim. Então, eu começo a perceber que ele tem um problema com ele mesmo. Então, eu não trago isso para mim. Eu procuro entender onde está a sua dor. O que é que eu faço? Ó, doutor, deixa eu pegar aqui seu processo. Deixa eu lhe explicar. Olha, tem um pedido aqui, urgente, no processo tal, por isso ele foi atendido na frente do seu. E nós adotamos um método de trabalho que observa rigorosamente a ordem cronológica. Olha aqui, ó, seu processo vai ser atendido e tal dia. Então, se eu levo isso para o lado pessoal, que não existe, até porque eu nunca tinha visto esse advogado, nem ele nunca tinha me visto, porque ele teria algo contra mim. Então, a gente começa a desenvolver técnicas de argumentação, inclusive interna, que nos faz dar respostas cada vez mais assertivas. E a comunicação assertiva, ela abrange também a comunicação não violenta, mas ela não é só isso. E mais, a gente vai aprofundar mais, Giovanni, esse tema durante o curso, tá? Mas é muito interessante a sua pergunta. Muito interessante mesmo. E o nosso temperamento ele pode ser utilizado a nosso favor, desde que a gente controle os nossos defeitos. Então, voltando lá para aquela advogada que iria entrar no júri de bermuda. Suponhamos que o promotor estivesse com as vestes talares e você de bermuda. Veja que aí já vai criar uma desproporção. É a mesma coisa o advogado que insiste em fazer audiência sem um terno. Isso gera uma desproporção, porque o nosso ambiente é formal. E tudo que a gente faz comunica. A forma que a gente se veste se comunica. Então, você vai chegar lá, o seu cliente vai ver o advogado da parte adversa, todo bem vestido, ele vai se sentir menos protegido, porque a veste, se você estudar sobre o que é as vestes, você vai entender que é uma proteção que foi criada. Então, não é à toa que existe esse tipo de veste formal.
a gente gostando ou não, achando certo ou não, influencia bastante a forma como a gente se veste, como a gente se posiciona. Então, é muito importante que a gente tenha essa preocupação. Outra coisa, como a Elvane falou, eu sou colérica. Então, eu tenho que controlar o meu tom de voz, eu tenho que ver como é que eu vou falar. Normalmente, eu posso ensaiar o que vai ser dito, porque às vezes o que é que acontece? O juiz dá um despacho que não lhe agrada, ao invés de você se comunicar através de um recurso, despacho não, uma decisão, você vai agravar, tem uma sentença desfavorável, você vai apelar, não, você prefere debater com o juiz. Não é a forma de comunicar assertivamente. Por quê? No entendimento a gente não discute. A gente pode pedir andamento do processo, pode marcar, vocês podem marcar para falar com o magistrado, e isso também a gente vai tratar durante o nosso curso de maneira mais aprofundada, para saber o momento certo de falar, qual é a fase do processo que deve agendar uma audiência com o magistrado, uma reunião com o magistrado, um atendimento, para não gastar essa ficha. Acho que ninguém que sabe o que é ficha, né? Todo mundo é jovem. Enfim, mas para não perder a chance, utilizar de maneira assertiva esses atendimentos com os magistrados, com o balcão. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção de que a nossa forma de nos posicionarmos, se a gente ficar muito desequilibrado, a gente não vai perder. A gente pode ter até razão, mas a gente vai perder o sentido. Então, as pessoas não vão nos respeitar. Dizem que nós temos que vencer pelo argumento, nunca pelo grito e nunca pela ofensa. Quando a gente quer vencer pelo grito, ou pela energia desnecessária, a gente não está totalmente preparado para aquele embate. Então, a gente precisa melhorar a nossa preparação. Às vezes a gente fica um pouco agitado, nervoso, angustiado, por conta dessa falta de preparação. E o que é importante, o que é bom, positivo nisso, é que nós podemos nos preparar melhor e ter um resultado mais assertivo. Tá bom, pessoal? Vamos seguir. Olha aqui como chega no fórum, com essa cara de tristeza, com a cara de derrotado, dizendo que a advocacia não dá dinheiro, que está horrível. Olha o clima de estresse que a gente traz. Aí o servidor também vai começar a reclamar de dinheiro e tal, e a gente passa o quê? Passa a transmitir uma energia muito negativa. Isso é péssimo, gente. É importante que a gente tenha essa visão de que tudo na nossa vida comunica, tá? Ninguém quer saber dos seus boletos, ninguém quer saber se você está ganhando dinheiro ou não, mas a gente precisa passar um profissionalismo na forma da gente atuar, porque é isso que vai nos gerar valor. Porque se você chega no balcão, aí tem várias partes, no meu caso mesmo, o atendimento lá geralmente tem 30 pessoas sentadas lá, aguardando, aí o advogado chega e diz que a advocacia está horrível. Por exemplo, tem 30 clientes lá te observando, mas esse advogado não está ganhando dinheiro, eu vou procurar outro. Então, a gente precisa ter cuidado da forma que a gente fala. Às vezes eu vejo que o advogado dia de sexta, né, gosta de ir mais esportivo, mas quem sabe ali tem um cliente formal, porque o fórum também é uma vitrine. Então, se a gente vai lá de qualquer forma e traz um desconforto, ou então quer participar da audiência sem gravata, eu já vi uma vez, o advogado queria participar sem gravata, o juiz não aceitou. Olha quanto estresse para um momento antes da audiência. Para que esse estresse? Vai com a sua gravata, vai com o seu terno. Não vai, como eu falei, conhece o magistrado com quem você está lidando, porque é ele que vai decidir o seu processo. Não sou eu, não é você, não adianta você reclamar, vai ser ele. Então, é bom entender como as pessoas pensam, como elas funcionam. Ó, esse juiz, eu vejo sempre ele de terno, ele é muito formal, então eu vou com o atendimento de terno. Não custa nada, entendeu, gente? Além de passar a autoridade. Às vezes você está lá na fila, e já aconteceu comigo, eu não conheço advogado, está lá todo mal zelado, vai para o fim da fila, a gente não vai saber, a gente não tem uma placa na sua testa dizendo eu sou advogado. Mas se você já vier com seu terno, com sua pastinha na mão, as pessoas vão lhe identificar já de uma forma diferente. Não tem jeito, gente. A sociedade é assim, a gente não vai mudar ela.
E, pelo contrário, a gente não está aqui para inventar roda, a gente está aqui para colocar o carro para andar, tá certo? Então, nada de chegar no fórum com a cara triste, esmalzelado, dizer que a advocacia não dá dinheiro, e etc., porque isso passa uma comunicação muito ruim para o trabalho da gente, de modo geral, porque é um trabalho que trabalha com autoridade, trabalha com conhecimento, querendo ou não, passa um certo prestígio. Então, quando a gente cria essa imagem ruim, isso tudo vai para a nossa comunicação de uma maneira muito negativa. E aqui a pergunta do Elvânio, né? Como construir um repertório assertivo? Nada do dia para a noite. Eu lembro que, quando iniciei essa jornada de comunicação, já fiz diversas imersões, além do curso Ágil, processo de coach, formação de coach, estudo como de inteligência emocional, leitura de mais de 100 livros de desenvolvimento humano. Então, é um processo. Então, hoje, a minha vida, eu dedico exclusivamente para o conhecimento, para a minha família, para a minha fé, para o conhecimento. Cada um faz as suas escolhas. Não tem nada de errado nisso. Mas, para a gente chegar num repertório assertivo, a gente vai ter que investir horas aprendendo a se comunicar melhor, se conhecer melhor, olhar para dentro, saber onde são suas dores, saber compreender o outro, desenvolver empatia, inteligência emocional. Então, são vários atributos do foco, que às vezes a gente quer ir por fora para desabafar. Então, chega lá, desabafa, 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 que o processo não anda, que o processo não sei o quê, encontra outro advogado, e ali você faz o quê? Você deixa de ter uma ação assertiva. Você não foca no que você tem que fazer. Às vezes você vai no fórum de maneira desnecessária, porque tem um balcão virtual. Então você perde tempo. É um tempo que você poderia estar lendo um livro, poderia estar assistindo um filme que falasse de comunicação, poderia estar aprendendo sobre retórica, sobre argumentação jurídica, quais são as formas de se comunicar, quais as formas de trazer o seu repertório de maneira assertiva, da sua retórica, se você, qual o momento de usar cada tipo de retórica. Então, tudo isso são processos. Não vai ser do dia para a noite, não é um botãozinho mágico. Aqui é apenas uma gota no oceano imenso que a comunicação traz. Mas, com os primeiros, só com essa aula aqui, vocês já vão pensar de uma maneira diferente a forma que vocês falam, que vocês comunicam, que é muito mais do que falar, certo? Então, gente, outro ponto que a gente precisa ter é a análise dos nossos argumentos. A gente precisa pensar antes de falar. A gente precisa ter uma lógica, um raciocínio. Eu já digitei audiência durante muitos anos, então tenho uma experiência vasta, né, em audiências, em posicionamento dos advogados durante a audiência. E o que é que acontecia? Às vezes um advogado quer contraditar e não sabe nem o que é contraditar. Fica, eu queria contraditar. Pronto, doutor, pode falar. Não, mas é assim? Então, assim, isso tudo é falta de preparação, é falta de lógica, de raciocínio. Eu vou para a audiência, eu descobri que aquela testemunha, ela não é compromissada. O que é que eu vou fazer para fazer uma contradita de maneira correta? Como eu vou me posicionar? O que é que eu vou questionar? Eu tenho que fazer ali na hora da audiência, então eu tenho que estar preparada, tenho que ter a resolução do problema. Eu preciso também ter um raciocínio ético, porque, gente, os juízes, eles lembram de vocês. Então, se vocês têm uma atuação que não é tão ética, o juiz não, todos vão analisar, até seu colega vai analisar. Se você não é ético, então você não vai ser recomendado, ali você está sendo avaliado. Tirando os processos que têm segredo de justiça, os outros processos são públicos. Então, a gente precisa ter essa preocupação com o nosso nome, com o zelo às normas éticas, porque isso tem um valor muito positivo. E a gente precisa sempre fazer autoavaliação e reflexão do nosso trabalho. Reflexão, Elvânio, de por que nós fomos mais enérgicos naquele ponto, por que aquele tema nos trouxe tanto desconforto assim, porque a maioria dos nossos desafios, eles são resolvidos internamente, porque eu não mudo o outro, eu só mudo a mim mesmo. Isso vai impactar diretamente na forma que a gente se comunica, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma comunicação aqui de vocês. Enfim, quem quiser falar também, ligar o microfone ou levantar a mãozinha, fica à vontade, tá bom, pessoal? Blaise Pascal, ele fala que a argumentação é a arte de guiar a mente alheia com a razão e não forçá-la
pela imposição. Então, a gente precisa aprender a guiar o nosso interlocutor. Tem outra máxima na comunicação que diz o seguinte: toda vez que o outro não me compreende, o erro está no comunicador. Eu que preciso melhorar minha comunicação. Não é o outro que não entendeu. Por isso que a gente precisa entender o outro. Porque às vezes cada um tem uma personalidade, então uma forma de compreensão diferente. Se eu quero me fazer entendida, principalmente quando nós somos líderes, né? Eu mesmo estou à frente de mais de 50 pessoas. Então eu não posso dar informação para um e achar que todo mundo vai entender. Não. Então às vezes você tem que ir num a um. Você tem que entender cada pessoa como ela é, e tentar criar mecanismos de se fazer entendida e principalmente de ter a certeza que entendeu. Porque às vezes o advogado vai no balcão e entende algo que não tem nada a ver. E fala, ah, mas o cartório não me deu resposta, não, eu queria uma coisa e não fez. Mas muitas vezes a gente está com essa dificuldade de compreensão, de perguntar de novo, a gente tem vergonha às vezes, né? De falar que não compreendeu. E, na verdade, a gente vai ganhar tempo se a gente tiver essa humildade, né, de perguntar, de entender aquilo que não ficou muito claro, e principalmente quando a gente falar. A gente precisa se fazer entender. Para uma comunicação assertiva, a gente precisa ser objetivo. Então, às vezes, o advogado vai lá e quer contar a história toda, a parte também, né, gente? E, às vezes, também o servidor. Todos podem ter esse vício de não sermos objetivos. Vamos logo para o ponto. Não é ser frio, mas ser mais objetivo. Por quê? As pessoas têm uma fila de processos para analisar. Então, se eu me alongo muito em coisas que não vão fazer diferença. Normalmente, vocês devem assistir muitas sustentações orais, né? Quando o advogado faz toda aquela sustentação e pouco se é ouvido. Normalmente, a maioria dos jogadores fala, eu voto com o relator. Então, assim, gente, quanto mais objetivo a gente for, melhor. Não quer dizer que a gente não deva defender os nossos argumentos, não deva defender nossos direitos, não deva lutar, não é isso, mas de uma forma objetiva, para não se tornar enfadonho, prolixo. Às vezes chega num balcão, aí quer contar a vida toda, quer falar muito, quer pedir 1 milhão de processos de uma só vez. Isso não é assertivo. Então, a gente precisa ter raciocínio lógico, saber se aquele é o melhor momento do processo. Às vezes, o processo é um despacho hoje, hoje mesmo você já quer pedir o cumprimento. Então, isso é falta um pouco de raciocínio. Poxa, uma vara, eu trabalho com 13.400 processos. Saiu meu despacho hoje, hoje mesmo já vou querer cumprimento. Eu vou perder tempo, preciso ser lógico, eu preciso ter clareza quando eu vou falar, como eu vou falar, a hora, eu preciso ter ceticismo, ou seja, não ficar imaginando coisas, ser mais assim, científico mesmo. Não ficar criando relações que não vão trazer o resultado útil para o processo. E a gente precisa ter uma empatia intelectual, que é o quê? Muitas vezes no atendimento, normalmente, são estagiários que fazem esse atendimento. Então, é bom que você explique, aquelas pessoas estão em formação, estão aprendendo. Então, você precisa ter esse olhar, que você também já teve naquela posição há alguns anos atrás. Ninguém nasce sabendo, então tem que ter paciência para explicar, para ser entendido. Eu mesmo, eu trabalho com confecção de alvará. E tem algumas situações que realmente o advogado precisa explicar o que aconteceu. Olha, não, esse alvará aqui é um pouco diferente, porque estava numa conta, tal, foi transferido para a judicial. E às vezes o servidor, como faz o trabalho muito automatizado, não percebe essas nuances. Então você tem que trazer de uma maneira objetiva, usando um raciocínio lógico. Ah, eu queria falar com a pessoa responsável por alvará. Oh, essa pessoa atende quarta à tarde. Aí você chega e fala, não, mas eu quero ser atendido hoje, porque eu tenho prerrogativa, aí não sei o quê, e começa a fazer aquela situação, aquele desgaste emocional. Pronto, qual é o dia que ela atende? É quarta, né? Pronto. Com certeza ela definiu esse dia, porque ela trabalha com 13.400 processos, ela tinha uma reunião hoje, ela está com outros compromissos, ela está digitando a audiência. Então, não é porque a pessoa está com má vontade, porque realmente a logística, nós temos o quê?
necessidades ilimitadas e recursos escassos. Então, nós temos poucos servidores, tudo precisa ter uma ordem. Certo, poderia agendar para quarta-feira e eu tenho que aguardar. Ah, mas o cliente quer receber o dinheiro, ele quer, mas a gente precisa sempre comunicar para o cliente que o judiciário não é uma mensagem instantânea, que ele tem um procedimento, esse procedimento é lento e ele precisa ter esse tempo para realizar. E aí você vai muitas vezes atingir aquele servidor, vai trazer um desconforto por cartório, traz um clima ruim para você voltar com a equipe para o estado normal, dá trabalho e vai atrasar seus outros processos. Então, é muito melhor que a gente tenha sempre a comunicação assertiva, que a gente sempre tenha esse olhar empático em relação ao outro, porque isso vai nos favorecer. Favorecendo o judiciário, está favorecendo o meu trabalho, que eu dependo do judiciário para ter o resultado. Tá bom? E aí, gente? Estão com dúvidas? Estão entendendo direitinho? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Ah, chegou Kilva, doutora Kilva, Daiane, Fabiana. Sejam todos bem-vindos. A Sabrina falou aqui que está entendendo direitinho. Que maravilha. É isso aí. Comunicação é troca. A gente sempre precisa ter essa troca. Então, o que seria essa comunicação assertiva de fato? É ouvir com a intenção de compreender e não de responder. É o primeiro passo também para a empatia. A gente precisa desenvolver esses atributos: fala, escuta e compreensão. A gente precisa ter certeza que a gente falou, escutou direitinho a resposta e foi compreendido. Porque senão, eu fiz um pedido no atendimento e ainda não foi resolvido. Talvez houve uma falha na compreensão. Você falou, escutou, a pessoa escutou, o servidor, o estagiário escutou, mas não compreendeu. Então, e como eu falei no início, a responsabilidade é sempre de quem comunica. Se você pede uma conclusão e o processo não era para ir concluso, então a responsabilidade é sua. Se era para fazer um mandado no lugar da conclusão, esse processo vai ficar na fila de conclusão, o pessoal vai ver que não era para fazer conclusão, e o processo vai ficar o quê? Como diz aqui na Bahia, voando. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Então, é importante que a gente escute, fale, escute e saiba que a pessoa nos compreendeu. Por isso que eu gosto muito da fala escrita, contanto que seja bem escrita e detalhada, eu gosto bastante, porque a pessoa terá um tempo maior e você também vai ter mais tempo para escrever, um espaço maior para escrever, para deixar tudo bem claro, de maneira objetiva. O número processual, quando a gente manda de maneira escrita, ele não sai no dígito errado, então eu acho bem melhor as ferramentas de e-mail e WhatsApp para atendimento processual do que o atendimento presencial ou no balcão virtual. Claro que existem momentos que são necessários esses atendimentos presenciais ou virtuais, mas eu acredito que o atendimento por e-mail e WhatsApp é bem satisfatório. Então, gente, eu trouxe aqui 3 opções de livros para vocês, que eu acredito que são fundamentais, mas se eu fosse indicar um entre os 3, eu ia indicar esse aqui da Carol, tá? Que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Por quê? Porque ela fala muito sobre a transformação da nossa mente. E a gente precisa desenvolver esse mindset de crescimento, porque ela fala aqui, né? Tem um mindset fixo. Como a Evane falasse, eu sou colérico, isso não vai mudar, porque quando alguém vem me falar uma coisa, eu me irrito mesmo e tal. E aí, Evane, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. E isso é muito ruim, porque tudo que a gente quer aqui, tudo que nós queremos aqui é a celeridade do nosso processo. E para isso, a gente precisa mudar. Para alcançar novos resultados, nós precisamos de novas ideias, novas pessoas, novos ambientes, novo conhecimento para aí ter novas ideias. Porque tudo aquilo que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Se você soubesse se comunicar assertivamente, você já teria um resultado melhor. Então, a gente precisa sempre estar nesses ambientes
O, o curso Advocacia Ágil, ele não se propõe a resolver todos os problemas de vocês, mas ele se propõe a ser uma semente em que vocês vão plantar e agora vocês vão regar essa semente, vocês vão procurar o terreno para plantar essa semente, vocês vão buscar um conhecimento a todo tempo. Por que isso? Escolhemos uma profissão que exige conhecimento, exige imersões, exige mais técnica, mais prática. Então, a gente não pode pegar, passar na OAB, colocar o diploma na parede e achar pronto, sou advogado. Não, a gente vai precisar dessas ferramentas. E outro livro que é muito bom para todo advogado, não sei se alguém já leu, se alguém já leu algum desses três livros, pode comentar aqui no chat, já que vocês estão com dificuldade de utilizar o microfone. Mas é bom, viu, gente? Porque a aula de comunicação é quando a gente comunica, o nosso aprendizado é bem maior. Quando eu fui aluna do curso Ágil, eu falava toda hora, eu era aquela aluna CDF bem chatinha. Acho que Luísa não me aguentava mais. Mas isso ajuda no processo de aprendizagem, quando a gente utiliza tanto a câmera ligada quanto o áudio aqui, quando a gente fala de fato. Mas se vocês estão tímidos ainda, estão aprendendo a se comunicar, podem colocar aí no chat, se já leram algum desses três livros. E outro livro que é muito bom, que é esse Armas da Persuasão, ele, na verdade, é um livro que ele traz a defesa, para que a gente não seja persuadido por essas armas. Mas o que, é que a gente faz? A gente se defende e a gente também utiliza. São formas da gente falar de uma maneira mais convincente. São algumas técnicas que a gente utiliza, o Robert traz, para que a gente consiga os resultados que a gente deseja, claro, sempre de uma maneira ética, através dos gatilhos, né? O gatilho da reciprocidade. Então, às vezes, você não vai poder dar um presente ao servidor, porque a gente não pode receber presente. Então, você pode dar um bom dia, você pode chegar animado, você pode dar um sorriso. Dizem que quando a pessoa chega sorrindo, é muito mais fácil dela obter o resultado que ela deseja. Então, se você chega lá, mas eu não gosto de sorrir, mas, gente, tudo é aprender. Por que você não gosta de sorrir? Tudo é forma, a gente precisa dessas ferramentas para a gente mudar os nossos resultados. E a empatia assertiva, que também trata de como a gente deve melhorar nossa comunicação enquanto líderes, como utilizar diversas formas de comunicação, de feedback, através de e-mails. Aqui em Scott faz um trabalho primoroso para a gente melhorar a nossa comunicação no ambiente de trabalho e também na nossa vida pessoal, tá certo? E agora, qual é a sua decisão? Mergulhar na comunicação de uma maneira efetiva ou ficar com os mesmos resultados? Muitas vezes a gente fica chateado, que a Sabrina falou. Sim, estou entendendo. A comunicação assertiva ajuda para promover um ambiente inclusivo, de verdade. Sim, Sabrina, também. É isso mesmo. Também traz essa inclusão, traz também uma pacificação na nossa forma de falar. A gente não vai chegar sempre com aquele ímpeto de, ai, porque eu sou o poder. Porque isso, gente, vai trazer, sabe o que? Antipatia. Isso te prejudica demais. Não é que o servidor vai deixar de te atender porque você é antipático, não é isso, mas já vai ser sempre um fardo quando você chegar para ser atendido. Ai, meu Deus, vem aquela pessoa que é grossa, aquela pessoa que acha que o processo dela só tem o processo dela na vara. Então, é tudo isso que a gente não quer. Nós queremos ser pessoas que são bem recebidas onde a gente chega. A gente vai chegar sempre com um sorriso, a gente vai deixar para ir no fórum quando a gente estiver se sentindo bem, de fato, a gente não vai, vamos tentar entender o que aconteceu aqui, para eu não ser grosso, para eu saber que existem 13.400 processos, então o servidor pode errar, pode ser um sistema novo, o servidor não está ainda adaptado àquele sistema, então a gente precisa ter esse olhar empático, porque a gente convive, vocês convivem todo dia, né, com o servidor, estamos no mesmo barco. Então, como é que a gente vai encarar todo dia aquela pessoa sempre reclamando, sempre sendo sisudo? E a gente precisa
ter na mão essas ferramentas e outras que nós vamos utilizar durante o curso, tá, pessoal? Então, é isso. Eu me coloco à disposição aqui para as perguntas que vocês queiram fazer, quem quiser falar um pouquinho também. E antes de finalizar aqui, abrir para as perguntas, eu queria fazer mais uma vez o convite para que vocês embarquem conosco nesse desafio, né, que nós desenvolvemos ao longo de um ano, esse projeto maravilhoso que é o Advocacia Ágil, que visa contribuir. Nós não vamos resolver todos os problemas de vocês, mas vamos ser um ambiente de segurança, um ambiente de transformação. E como eu falei no início, para termos novos resultados, a gente precisa investir em ambientes novos com pessoas que realmente tenham um compromisso com a transformação do judiciário, tá bom? Então, eu conto lá com a participação de vocês no curso mesmo, que nós vamos aprender mais técnicas e vamos ampliar o debate sobre a comunicação, tá bom, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, vamos dar aqui uns minutinhos para perguntas. Ailton Ferreira, Alex, Dayana, doutor Gustavo, Elvânio, Geraldo Santos, Fabiana, Kílvia, doutora Kílvia, querida, Márcio, Marina. Marina sempre participa, né, Marina? O que você achou da aula? Oi, Doutor Laís, eu estava Rafael, quietinha aqui, mas eu vou participar sim, que eu estava esperando finalizar. certo? Renê, Rodolfo é nosso colega professor e Sabrina. Então, estou à disposição aqui de vocês. Boa noite. Eu estava Bom, aqui justamente esperando terminar, porque eu estava tentando fazer, como a senhora falou, né, um exercício mesmo de reflexão, de ouvir e tentar entender onde também eu estou errando, sabe? certo. Particularmente essa semana foi bem difícil. Tem semanas que são assim, né? Semana passada consegui resolver tudo, essa semana não consegui resolver nada. E aí a gente fica se perguntando onde é que a gente errou. Menos no que a pessoa poderia ter feito, porque como você falou, né? Eu não posso mudar o outro, mas como é que eu posso ser mais assertiva? Uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade é o seguinte, eu me considero uma pessoa muito tranquila, e acho que sou mesmo. Falo tranquilo com as pessoas, sou sempre cordial, sou sempre muito educada, não gosto de chegar chamando muita atenção, não fico gritando as prerrogativas lá, não gosto disso, sabe? Sou muito tranquila. Mas, em contrapartida, o que eu tenho percebido é que talvez esse meu jeito também faça com que as pessoas, às vezes, montem um pouco, sabe? Então, Hum, essa semana eu tive umas duas experiências que foram um pouco isso. Eu cheguei como eu sempre chego, muito tranquila e tal. Mas às vezes do outro lado você encontra uma pessoa que é mais enérgica. E aí esse jeito da pessoa mais enérgica às vezes não deixa com que você termine de falar. Você tá tentando explicar, a pessoa já tá tentando presumir o que é que você vai dizer para tentar te despachar rápido, sabe? E você fica na sei. sensação de que eu tô tentando da melhor forma me comunicar e a pessoa tá impedindo essa comunicação, sabe? E também de às vezes você chega e também demonstra uma falta de conhecimento. Isso aconteceu também essa semana. Eu estava fazendo uma diligência que eu geralmente não faço em cartório de imóveis. E eu falei, olha, isso aqui eu realmente não sei fazer. Já cheguei avisando. E o que eu senti foi que a servidora, por perceber que eu não sabia fazer, tipo, começou a ser mais ríspida comigo, assim, sabe? E, enfim, aí é uma dificuldade, porque tem momentos que você precisa se impor, sabe? Você pode chegar de maneira muito cordial, muito educada e tal. E em determinado momento você vai sentindo que aquela conversa vai ficando um pouco espinhosa e que se você não se impor também, você vai acabar saindo sem a sua resposta, sem a sua solução e ainda se sentindo super mal. E foi meio que isso que aconteceu aí durante a minha semana e eu tô tentando fazer o que você falou, refletir e entender onde que eu errei, sabe? E amanhã eu vou voltar lá e que Deus me ajude, viu? Então, as pessoas acham, Marina, excelente pergunta e questionamento, isso é muito comum, tá? Porque a gente imagina que a pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela nunca se exalta, vamos supor. E não é sobre isso, tá? A comunicação assertiva e a inteligência emocional é você usar a comunicação de uma maneira racional. Você vai utilizar a entonação da voz, muitas vezes de uma maneira ríspida, de uma maneira mais incisiva, no momento certo e sobre o seu controle, que você não pode perder o controle. Mas a gente precisa, muitas vezes, se posicionar.
Eu mesmo lidero 50 pessoas, então não estou com essa carinha de anjo todos os dias. Às vezes precisa ser mais dura, mas isso é de uma maneira assertiva, treinada, sendo efetiva. Então, tem diversas formas de da gente melhorar a nossa comunicação. E quando a gente lida com pessoas assim, do outro lado, que estão em desenvolvimento, né, que a gente precisa também ter essa empatia, um dos caminhos que a gente tem mais seguro é através do e-mail. Por quê? Porque a gente vai ter uma comprovação. Então, olha, eu te mandei um e-mail ontem, tratei desse tema, eu quero tais e tais respostas. Isso vai ser menos desgastante para você, entendeu? Então, você já vai, retorna para o cartório com esse pensamento de uma maneira mais objetiva, mais elaborada, do que na hora você se expressar, você não sabe como vai encontrar as emoções daquela pessoa naquele momento, então o e-mail ela leu direitinho, então você vai tentar utilizar essa técnica como forma de amenizar nesses cartórios em que existem essas pessoas, né? No curso a gente vai usar um exemplo bem legal, não vou lembrar o nome agora, acho que foi até o doutor que deu acho que não sei se era Pereirão, tinha um diretor lá que se chamado Pereirão, mas existem formas a gente ir quebrando isso, principalmente o envolvimento, a gente precisa quebrar um pouco essa barreira, porque você precisa desse atendimento, então a gente precisa melhorar isso, e às vezes a gente precisa entender o ponto fraco do outro, porque uma hora essa pessoa se desarma, né? Às vezes ela está cansada, ela está sobrecarregada, ela está com muitas demandas, o trabalho não está tão organizado. E a gente vai ter que ter uma estratégia para driblar isso aí, de alguma forma. Esses dias eu estava conversando com dois advogados e eles me deram duas percepções de um servidor. E isso acontece muito. Às vezes o servidor para você é ótimo, mas para a doutora Kilvia é horrível. Então, a gente precisa, por isso que é muito bom, gente, quando a gente está nesse ambiente de sala de aula, que a gente faz a troca. Às vezes, tem algum colega aqui que já passou por isso e conseguiu reverter essa situação de uma outra forma. E caso realmente, Marina, você não consiga resolver, aí você vai juntando as suas provas para tentar escalar para uma corregedoria, para uma ouvidoria, para tentar melhorar esse atendimento. Porque, assim, a advocacia é o nosso cliente principal. A gente precisa fornecer um serviço digno. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade de se relacionar e muitas vezes o tribunal não fornece esse conhecimento e as pessoas também não procuram esse conhecimento. E aí está o desafio, mas é como te disse, não é uma fórmula mágica. Mas uma dica que eu posso te dar é tentar antecipar essa conversa com o cartório através de e-mail, certo? Entendeu? Entendi, obrigada. Inclusive, foi o que aconteceu hoje. Como eu não queria ir lá, eu liguei no balcão, Hum, aí me instruíram a mandar um e-mail. Eu mandei, mas como eu estou com um pouco de pressa em relação a isso, eu acho que amanhã eu vou ter que ir lá novamente. isso, mas aí você já tem, ó, encaminhei um e-mail. É, Aqui, ó, Kívia falou. É verdade, já fui no fórum diligenciar um processo querendo desafiar o servidor e fui desarmada. Acontece mesmo. Então, assim, acaba gerando uma exposição desnecessária e um desgaste também emocional, porque é desgastante, né? Brigar é desgastante. Então, a gente precisa utilizar a energia de uma maneira racional. Excelente, doutora Kívia. Mais alguma pergunta, gente? Mona Lisa, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Bom demais. O que a Marina acabou de dizer, muito colega meu passa por isso, às vezes vai ligar na secretaria, por exemplo, e até por telefone não consegue ser atendido. E eu, pelo contrário, eu tenho uma boa sorte nesse sentido. Cada vez que eu ligo na secretaria ou vou no fórum em si, igual a senhora falou, vai sempre sorrindo, de cara boa, isso ajuda bastante, parece que alegra o dia do servidor. É, E muda a forma de atendimento. Às vezes a pessoa tá ali brava ou chateada com alguma coisa, e chega dando um bom dia, mais alegre, a pessoa até muda a feição em si e te atende com melhor prazer. Mas aí pegando um gancho na situação, eu atuo muito na área criminal, inclusive, e eu tenho uma dificuldade no sentido do nervosismo na fala. Às vezes, situação oral com o juiz, numa alegação final oral que tem que fazer. Eu acabo ficando nervoso na hora da fala, com a respiração, e acabo me embolando, confesso, nesse sentido.
Você falou de fazer ser entendido pelo outro. E aí acaba que às vezes, acabo não conseguindo ser tão claro e objetivo na seleção oral ou no tribunal às vezes também. Essa parte que eu tenho mais dificuldade, confesso. Vamos dizer assim, na hora de sustentar oralmente falando. Pelo nervosismo do ambiente mesmo em si. Isso é bem normal, doutor Gustavo, acontecer, porque assim, toda vez que a gente vai para uma situação teoricamente de perigo, a gente retorna lá para os nossos instintos pré-históricos. E tudo que a gente não precisa na hora de perigo é falar. Então, é um desafio, né? É um desafio falar quando nós estamos em tese ameaçados. E aí, isso é um mecanismo de defesa. Então, como é que a gente resolve isso? Como eu falei, não vai ser uma resposta de um dia, através de práticas. O senhor pode gravar as suas sustentações antes, tentar ter já algo, até porque muitas vezes deve se repetir o conteúdo, né? Compreender de onde vem esse nervosismo. Muitas vezes a gente acha que não é capaz, isso, claro, é uma linguagem muito subliminar, não é algo objetivo. Provavelmente o senhor trabalha, vai, chega até na audiência, então sabe que é um excelente profissional, mas o seu subconsciente está lá dominando e isso gera esses gatilhos de nervosismo. Então, precisa entender de onde que vem essa crença de incapacidade e ir trabalhando através de práticas, exercícios, mecanismos de escuta mesmo, cursos de oratória que tenham bastante prática, e isso vai aperfeiçoar cada vez mais. E ter sempre alguns coringas. A gente não precisa inventar a roda, como eu falei aqui. Então, não precisa, em toda sustentação oral, criar algo novo. Às vezes a gente já tem aquele conhecimento pretérito e aquilo que a gente repete, diz que tudo é banco de horas, aquilo que a gente repete muitas vezes acaba se tornando mais simples na hora. Então, o que eu recomendo é isso, buscar esse autoconhecimento e saber de onde vem, né, essa crença que acaba gerando esse nervosismo, que o nervosismo é normal, ele só não pode dominar a nossa mente, que isso vai afetar a nossa comunicação, tá certo? Perfeito. Muito obrigado pelas dicas e orientações. Isso. Mais alguém, gente? Professora Mona Lisa, boa noite. É Oi, Rodolfo, Rodolfo. Boa tudo noite. bem? Parabéns aí pela aula, tá? Acho que foi muito proveitosa, né, para Obrigada. todos, inclusive para mim. E eu gostaria apenas de apresentar um ponto, né, para que a gente pudesse, nesse finalzinho de aula, trazer aqui a discussão que nós estamos aí justamente preparando, né, esse curso e essa masterclass, ela foi um aperitivo disso para os advogados. E a senhora enfocou muito bem da comunicação. E muitas vezes a gente tem barreiras, né, que nos travam, que nos impedem, que nos dificultam, como a doutora falou, e agora também o doutor trouxe, né, seja pessoal ou que é imposta pelo meio. Mas é importante a gente sempre lembrar, né, que o advogado, ele tem como a sua principal ferramenta a própria voz, a escrita, a comunicação como um todo. Então, essas barreiras, como a senhora bem disse, que têm que ser ultrapassadas, né? Esses mecanismos que a gente pode lançar a mão, que são ali objeto de tudo para que a gente possa conseguir, sim, o objetivo para o nosso cliente. Então, não pode ser mesmo, né? Só enfatizando esse aspecto. Essa tentativa que não deu certo que vai nos impedir, como advogados, aí eu coloco entre aspas, porque eu também estou do lado de cá do balcão, né? Como escrivão, diretor de secretaria, mas muito antes pelo contrário. Ainda que, como a professora disse, né? A gente tenha, né, dentro do judiciário uma preocupação em dar o andamento para diversos processos e seguindo uma ordem cronológica, é certo que
Aquele advogado, como a doutora que amanhã vai voltar e retornar, porque ela precisa, aquele advogado que se que faz a ponderação adequada, sempre de uma forma diferente. A gente não pode ignorar isso. A gente não consegue. Seja porque ele tomou a atitude mais assertiva na fala, na escrita, na comunicação, ou nem que seja para que o servidor, para que o magistrado possa, entre aspas, se ver livre daquele caso, né? Atender logo com a maior presteza possível aquele caso. Então, fica só esse reforço aí na fala da senhora, no sentido de que a importância de se estudar a comunicação e escolher os mecanismos melhores é justamente um caminho aí, um atalho para atender bem a demanda do cliente, né? Atender bem aquilo que vocês estão buscando, nem que seja porque alcançou aquilo que se precisava ou porque o judiciário precisa fazer a fila andar. E a gente vai lembrar. Então, é só essa manifestação aí que eu deixo para a senhora, se quiser comentar ou não, mas que sirva de alerta. Continuem a ir ao judiciário, a se fazer presentes, seja pelo e-mail, seja pelo telefone, seja pelo balcão virtual, né? Achar o mecanismo adequado para aquele momento, ressaltar as urgências que precisam ser ressaltadas, não tratar tudo como urgência, porque senão não vai ser urgente. Mas essa participação efetiva desse ator tão importante para o sistema judiciário, ele é de uma forma imprescindível, como a própria lei diz, né? É, Fica essa fala, então, tá é bom? Muito fundamental, Rodolfo, obrigado. excelente a sua reflexão. E nós precisamos que o advogado vá lá diversas vezes. Isso nos ajuda muito. E como ele mesmo falou, algumas pessoas, o doutor Gustavo também trouxe isso, né? Tem gente que é tão gente boa que a gente não tem como dizer não. É tão agradável aquela pessoa, ela só utiliza o balcão realmente quando é necessário. Ou então aquele advogado que sempre insiste bastante e que está sempre ali buscando defender o direito do cliente dele, buscando verificar a fila. Isso é muito bom, gente, porque isso traz para a administração transparência. E nós somos obrigados a sermos transparentes. E não tem nada de mal nisso, tá, Marina? Outra dica que eu dou a vocês aqui para finalizarmos é que nunca é pessoal. Acho que isso é uma chave que melhora muito a nossa comunicação. Tenha certeza, Marina, essa servidora não tem nada contra você. Não é pessoal, Marina. Não é pessoal, Gustavo. Nunca vai ser pessoal, Rodolfo. Sempre vai ser a dor do outro, que ele está passando, vivendo os processos dele, de angústia dele, ou de personalidade, muitas vezes em desenvolvimento, não desenvolveu, não trouxe as melhores qualidades da sua personalidade para utilizá-la de maneira mais assertiva. E aí traz aquele desconforto. Mas a gente precisa sempre ter em mente que aquele desconforto é dele, não precisa vir para a gente. E sempre quando esse desconforto passa dos limites, a gente precisa utilizar dos meios coercitivos para que esse tipo de conduta não se perpetue dentro do serviço público, que a gente precisa prestar um serviço de qualidade. E a gente também precisa receber, né, essa busca de uma maneira educada, de uma maneira bem tranquila, até porque nós somos bacharéis em direitos, a gente conhece muito bem o direito, a gente sabe qual é o direito do outro. Então, a gente precisa, como forma ética, ter esses valores da comunicação assertiva dentro do nosso ser, da educação, do bom senso, em coisas simples, como um bom dia, um sorriso, porque isso vai trazer mais tranquilidade. Aqui a doutora Kiva está dizendo que busca mais o balcão virtual e é sempre atendida, graças a Deus. Então é isso, buscar qual é a melhor forma, como funciona melhor aquela unidade, tem a unidade que é balcão virtual. O presencial hoje, gente, eu acho que é algo que está cada vez mais acabando.
Então, a gente precisa... Tem muitos advogados que gostam de ir ao fórum. Mas hoje o atendimento virtual é o melhor caminho. Tanto por e-mail, por WhatsApp, ou balcão virtual, porque isso traz mais celeridade, diminui as filas, né? E quando a gente utiliza o judiciário de uma maneira racional, nós estamos contribuindo para a celeridade. Então, não vai usar todos os meios de vez. Tem advogado que fala, eu utilizo as 4 formas: telefone, balcão virtual, e-mail e balcão presencial. Então, você não está sendo assertivo, porque você está dando um tiro contra a culatra, porque a mesma pessoa que olha vai ter que passar por esses 4 meios de comunicação e vai atrasar seus outros processos. Então, escolhe um meio e utiliza aquele meio de maneira assertiva, porque a gente precisa fazer o uso racional da coisa pública. Olha só, a doutora Kívia falou aqui que quer parabenizar o cartório integrado, que veio tímido e surpreendeu. Parabéns vocês e você, doutora, que é uma excelente líder de cartório, assim como alguns outros cartórios. Obrigada, Kívia, muito obrigada. Isso tudo é fruto da capacitação, da comunicação assertiva, de ter em mente que nós precisamos sempre estar em desenvolvimento, fazendo cursos, estando em novos ambientes e trazendo essa assertividade para a nossa vida, porque isso nos traz mais tranquilidade. É ótimo ouvir o seu elogio, mas é muito melhor não ter a corregedoria todos os dias no nosso cartório, fiscalizando cada ato que a gente faz. E isso que nos move a prestar um serviço de qualidade e influenciar, inclusive, outras unidades. Ó, Dayana está dizendo aqui que em feira não tem dificuldade no atendimento presencial, em especial no cartório integrado. Excelente, meninas, excelente, viu? Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Marina tirou todas as dúvidas, do Gustavo. Doutora Mona Lisa, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Geraldo. Então, tem uma pergunta, não sei se seria aplicável ou não, a senhora vai saber me dizer. No dia a dia no trabalho, eu não sinto, assim, muita dificuldade na comunicação, não. Eu trabalho como servidor público, assim, na parte de atendimento. Normalmente, as solicitações eu primeiro escrevo num papel, num caderno, e depois eu transcrevo por e-mail de uma forma bem tentando ser objetivo que atenda a expectativa da pessoa. Agora, eu sinto assim que a nível pessoal eu tenho possibilidade de melhorar, né? A nível comunicação pessoal. Então, eu não Sim. sei se seria ou não aplicável ao curso. A nível de trabalho, eu não sinto. Eu acho que eu acho que assim eu interajo de uma forma bacana e tal com os clientes, né? Com quem me solicita atendimento. Mas assim, a nível pessoal, eu sinto que eu tenho espaço para melhoria, né? Então aí, Não, a gente precisa entender, durante muito tempo, separou-se, né, a vida pessoal da vida profissional. Mas, na verdade, a gente só tem uma vida. Essa vida, ela precisa desenvolver essas habilidades, porque se algo na minha vida pessoal não vai bem, isso reflete na minha vida profissional. Então, é muito bom, Geraldo, desenvolver a comunicação, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional, para que a gente, quando a gente melhora a comunicação, a gente melhora também as nossas angústias, porque é muito bom ser ouvido e ser compreendido. E então é muito importante que a gente desenvolva essas habilidades, tá? Então, esse conhecimento que você está adquirindo aqui vai tanto desenvolver a sua comunicação profissional, melhorar com novas técnicas, novas percepções, e isso vai ter efeito também na nossa vida pessoal. Mas o foco do curso é a advocacia ágil, então é voltado para esse público. Mas o conhecimento ele pode ser utilizado, claro, na nossa vida pessoal também, tá certo? tá, beleza. Ok. Mais alguém, gente? Elvânio, pernambucano aí, da terra de meu pai, quer falar alguma coisa, Elvânio? Renê, Márcio, Rafael.
Ó, Dai aqui falando que tem um servidor lá que é do meu coração. Deve ser Vini, né? Ai, gente. Maravilha, pessoal. Então é isso. Nós vamos finalizar a nossa aula. Sim, Elvane, nós também estamos, viu? Já vamos começar agora. Em breve a Ana vai disponibilizar o calendário. E os colegas que ainda não fizeram a sua matrícula, nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Todos vocês estão no grupo? Do WhatsApp eu estou. Estão, né? Pronto. E lá a gente vai passando as informações. Aproveitem, gente, porque essa é a última turma do ano, tá? Nós só vamos ter outra turma agora em 2026, ao que tudo indica, tá certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar nossa aula. Foi muito proveitosa, vocês têm uma energia muito boa, por isso que eu consegui essa aula maravilhosa, porque vocês colaboraram com esse conhecimento aqui, tá certo? E a gente se encontra lá no curso, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e a gente vai se falando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito Tchau, obrigado. tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.